E aí, galera, Soteldo chega ao Grêmio, jogador que foi pedido também pelo Renato Gaúcho. O jogador chega para poder reforçar a equipe do Grêmio para a disputa da Libertadores, né? O Grêmio voltando a disputar a Libertadores, o Grêmio que é o atual vice-campeão brasileiro e agora está com foco total agora na Libertadores, né? O Renato Gaúcho gosta dessa competição, já foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Será que o Grêmio esse ano consegue fazer uma boa Libertadores, né? O Grêmio está correndo atrás de reforços, né? O Grêmio precisa, claro, o Grêmio precisa se reforçar um pouco também, porque o time do ano passado foi uma equipe competitiva. O Renato Gaúcho conseguiu tirar o máximo desse time, extrair o máximo, mas precisa de um pouco mais para poder disputar uma Libertadores, que vai ter muitas equipes se reforçando, não só brasileira, mas também equipes sul-americanas, né? Vamos ter muitas equipes ainda se reforçando. Temos aí o Flamengo, temos Atlético Mineiro, Palmeiras, temos Fluminense, que é atual campeão. Tem muitas equipes aí que estão no mercado e o Grêmio não pode ficar para trás. E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre o Grêmio e Soteldo. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Ele vai ser realizado à tarde, me parece. O Soteldo vai ser apresentado por volta do meio-dia, meio-dia e meia. Você vai acompanhar, claro, a apresentação durante o Sport Center e ao longo da nossa programação. Mas vamos falar um pouquinho do Soteldo, que chega então ao Grêmio. Por isso a Nath veio de azul. Agora está explicado. A apresentação do Soteldo. Viu, produção? Está explicado. Vamos ouvir então o Soteldo? Vai falando isso aí. Olha o sorrisinho dela. Vou acreditar. Vamos ouvir o Soteldo. Foi uma das coisas, eu quero brigar, ganhar a Libertadores, seria bom ganhar essa Libertadores pro Grêmio, mas não só a Libertadores, a gente vai ter que um elenco para brigar por todas as frentes que tem aí. Creo que é muito legal, eu também decidi por todos os campeonatos que o Grêmio vai jogar e sei que tem time grande para enfrentar todas essas diferentes competições. Não, é verdade que a primeira coisa que eu pensei foi quero ganhar Libertadores e para isso acho que vim para cá junto com meus companheiros, acho que vamos tratar de fazer a melhor coisa para conseguir esse objetivo. Desde essa final da Libertadores, e como que vocês estão vendo a passagem dele, ou como que vocês projetam, né, a passagem dele agora pelo Grêmio? A temporada passada ele sofre com lesões, né? Ele fica fora alguns jogos. Tem uma questão dele extracampo em relação a comprometimento. Porque se esse menino, né, esse menino por causa do tamanho, mas se esse rapaz se comprometer, o torcedor gremista pode esperar muito dele. Porque ele é um cara que entrega muito. Em dados momentos da temporada passada, muita gente questiona que às vezes ele não queria treinar, que às vezes ele não queria fazer, mas em dados momentos da temporada passada, ele parecia ser o cara mais lúcido naquele time do Santos, né? O cara que tentava alguma coisa e que conseguia alguma coisa. Então, dentro das circunstâncias do que foi a temporada passada, do Renato Gaúcho pedindo sempre um cara ali pelo corredor, um cara que gerasse velocidade, gerasse profundidade, principalmente ali, para empurrar a zaga para trás, ele é um cara que pode fazer isso. Repito, comprometido e com desempenho focado realmente no que ele disse, ele pode render muito no time do Grêmio. Como diz o Rafael Prats, jogador de bola, Breiler? Jogador de bola. Talento tem de sobra, como a Natália ressaltou. A ressalva que se tem sobre o Soteldo é comportamental, é de atitude, é dia a dia, mas encontra um ambiente e um treinador que
tem capacidade não só de recuperá-lo, e não é um jogador que está em baixa. O Santos viveu uma temporada muito ruim, mas o Soteldo continua, acho que fisicamente não há nenhum problema, tecnicamente caiu juntamente com o Santos, mas é um jogador que eu vejo que acrescenta muito. Então o Renato pode ser o cara ideal para trazer o Soteldo para essa página, colocar na cabeça dele que, sobretudo nesse recorte que a gente mostrou depois da final da Libertadores com o Santos, realmente não foi um jogador que teve uma regularidade. Então, se ele consegue fazer uma grande temporada pelo Grêmio, consegue assumir a titularidade, consegue ser protagonista nesse time, isso representa um salto para a carreira dele até no momento chave, em que o Soteldo precisa, se quiser ter uma carreira com títulos, uma carreira com identificação com o clube, esse é o cenário ideal, num Grêmio que tem uma temporada muito promissora também, disputando Libertadores, uma oportunidade de dar esse salto na carreira do Soteldo, que, de certa forma, andou para trás nos últimos anos. E o Renato, ele não tolera muito essa questão de estrelismo, né? A gente já viu o que aconteceu com o goleiro do Grêmio, né? Quando tem ali na temporada passada uma questão de indisciplina e tudo mais, ele, parou. Mas ele é o melhor nome hoje para tentar recuperar esse futebol, talvez, do Soteldo? Recuperar o comprometimento do Soteldo. O futebol ele nunca perdeu. É o comprometimento, de ser mais objetivo, né? De determinado momento do jogo. A gente sabe que futebol, e aí eu não estou questionando se é certo ou se é errado, ele é isso. O futebol, para mim, é o cara que pega a bola e sai driblando todo mundo. Não é só aquele toca para um lado, toca para o outro, toca para o outro. Ele é diferente para esse contexto de jogo. Então, é ter uma objetividade melhor naquilo que ele vai fazer, é ter mais comprometimento, como eu disse. É isso, e o Renato talvez seja o cara que possa, até, muita gente vai falar, nossa, mas o Renato, que deixa de ir para não sei aonde para ir para a praia jogar futevôlei, mas dentro do ambiente de trabalho, ele é um cara que ele dificilmente tolera essa coisa de subir para a cabeça. Se subir para a cabeça, ele vai dar uma segurada no cara, justamente para o cara pisar em ovos ali. É um casamento perfeito nesse momento para Soteldo e para o Grêmio? Não sei, o Renato já conseguiu trabalhar com atletas que vinham em fases ruins de suas carreiras, mas nem com todos, né? Aquela história de resgatar, ele resgatou muitos, mas não resgatou todos. O Luan é o último exemplo. Não, Marinho, que também jogou no Santos, Tardelli, nem todos foram recuperados pelo Renato. Exatamente com o Renato. E agora, não que exatamente o Soteldo seja um jogador que precise de recuperação. O Santos caiu, sim, o Santos caiu, ele estava no time que caiu, é um fato, mas ele estava lutando ali, ele foi um jogador que deu ao Santos algumas esperanças nessa reta final de temporada. Depois de ter passado por um período de, como disse a Natália, de cobrança, de exigência quanto ao comprometimento, eu acho que essa é a principal questão. Talvez num ambiente diferente, né? num clube diferente, o Soteldo possa estar mais focado no trabalho o tempo inteiro. E se ele fizer isso, ele é um jogador diferente, a gente sabe disso. Sim. A Natália já descreveu aqui perfeitamente. É o cara que não vai ficar no toquinho, ele pega e vai para dentro, ele abre defesa, ele tem o drible, ele tem o passe, ele tem uma capacidade muito grande de gerar futebol no ataque, individualmente falando. Então, é uma contratação que a gente deixa em suspenso por isso. Qualidade técnica ele tem, a questão é adaptação ao ambiente, comprometimento, forma física. E, é claro, dentro do time, né? O posicionamento tático dele dentro do time para que o Renato possa extrair o melhor dele que ele tem para dar. Esses reforços do Inter, a gente fala de nomes pesados, nomes que chegam, por exemplo, da Europa para reforçar o time. E é um momento, talvez, que o torcedor do Grêmio olha para o Inter com um certo receio. A gente fala de uma hegemonia também do Grêmio no futebol gaúcho nos últimos anos. O Inter, se eu não me engano, não é campeão gaúcho desde 2016. É um momento, talvez, para o Inter tentar virar uma chave dentro do estadual, principalmente nesse confronto regional, e um momento em que o torcedor do Grêmio, perdemos Soares, estamos tentando trazer jogadores, a gente olha para um Soteldo também nessa fase de recuperação, dá para estabelecer esse comparativo de o Inter talvez num passinho a mais nesse início de temporada ou não? Talvez os torcedores do Grêmio estejam vivendo aquilo que os do Inter viveram quando chegou o Soares no Grêmio. Porque há exatamente um ano. Exato, naquele momento não tinha chegado o Ener Valencia, o Inter também ali num momento de indefinição. Então, o Mano Menezes com um trabalho questionado. Então,
Então, por tudo isso, é natural que existam esses ciclos numa rivalidade de dois clubes regionais. É normal que um olhe para o outro, um use o outro como parâmetro, mas eu não vejo o Grêmio fragilizado por isso. O Grêmio está no momento de descobrir novas lideranças, de tentar mais opções de elenco. Não necessariamente precisa de uma contratação de impacto como foi a do Soares. Eu vejo que o Grêmio precisa de mais ali opções de elenco para o Renato, como chegando esse homem de velocidade pelo lado, buscar mais de um bom jogador por posição. Então, o Grêmio está nesse momento. Fez uma temporada muito acima do esperado para um clube que vinha da Série B, conseguiu vaga na Libertadores e agora é outro passo da reestruturação. O Soares foi muito importante nesse processo de resgate da autoestima do torcedor do Grêmio, vindo de uma Série B. Agora, um momento diferente, mas não vejo o Grêmio como um patinho feio ou um time que está muito atrás do Inter. Pelo contrário, é um time forte justamente porque tem a continuidade do Renato, um cara que conhece muito bem o ambiente, o clube, e com chegada desses reforços pontuais, com a base que tem do ano passado, tem muita condição de rivalizar de igual para igual com o Inter mesmo reforçado. O rival bastante reforçado. O primeiro passo foi muito grande e por isso talvez esse segundo passo agora, de um segundo ano depois da permanência, depois do acesso, a gente fica com essa impressão de que o rival está num estágio superior? Eu acho que está muito mais atrelado à contratação do Soares do que qualquer outra coisa. Porque a contratação do Soares ela é impactante. Ela foi um tapa, ela foi, né, e impactou esportivamente, não só fora de campo. Ele entregou muito para o Grêmio na temporada, em relação à participação em gols, enfim, tudo que ele trouxe ao Grêmio nessa temporada. Para você bater de novo, a expectativa do torcedor é o cara vir outro cara impactante. Então, assim, se a gente for pôr no papel, em nomes de contratação, o Internacional está a passos à frente. Mas eu estou com o Breiler, é uma questão ali de continuidade de trabalho, assim como também é no Inter. É uma questão de uma estrutura de um time que já está desenhado. A gente estava falando do Palmeiras que precisa de reforço. Por que o Grêmio não precisaria? Né? Tem um cara ali que precisa, talvez não vai entregar o mesmo que o Soares entregou, mas entregar muito próximo daquilo, ou mais próximo daquilo que ele consiga. E quem será esse cara? Galera, na minha opinião, assim, se o Soteldo focar total aí, eu acho que o Soteldo pode ser muito importante sim nesse time do Grêmio, né? Um jogador muito habilidoso, até certo momento do Campeonato Brasileiro, ele foi o jogador que ajudou muito o time do Santos, né? Mas não foi possível livrar o Santos do rebaixamento. O Santos tinha um time muito fraco, mas no Grêmio, com o Renato Gaúcho, eu acredito que ele vai funcionar assim, ó, que o problema de disciplina não vai ter. Isso daí vocês podem ter certeza, porque, assim, o Renato Gaúcho, ele age de maneira totalmente diferente, ele é aquele cara todo, né, ele se dá bem com os jogadores e tal, mas ele não tolera isso. Todo mundo sabe lá o que aconteceu com acho que foi Adriel, se eu não me engano, né, teve o goleiro do Grêmio, né, não jogou mais, não tá mais no Grêmio, porque o cara é um momento de disciplina, ele dá oportunidade, ele tenta ajudar o cara, mas o cara também tem que se ajudar também. Não adianta o cara querer ajudar o jogador não querer fazer nada. E, na minha opinião, a contratação do Soteldo é uma contratação muito boa. É claro, não chega nem aos pés do Luizito Soares. Eu acho que o Grêmio não vai conseguir uma reposição à altura, mas eu acredito que o Grêmio pode sim montar uma equipe bastante competitiva. E o Soteldo, na minha opinião, pode ser uma peça-chave para esse time do Grêmio nessa temporada de 2024. Né? O Grêmio que tem esse desejo de quem sabe aí vencer mais um título de Copa Libertadores. Eu acredito, né? O Grêmio, tudo pode acontecer, né? Quem diria que o Grêmio viria da segunda divisão e o Grêmio seria vice-campeão brasileiro? Ninguém diria isso, ninguém. Ficou 2 pontos atrás do Palmeiras, que foi o campeão brasileiro, né? Teve chance de título, teve chance. Você terminar 2 pontos atrás do campeão é muito pouco. Entendeu? Então o Grêmio, eu acredito que esse ano pode fazer uma temporada ainda melhor do que a temporada passada. O Renato Gaúcho tem uma identificação imensa com o Grêmio, né? Já conhece tudo aí do Grêmio, conhece os jogadores. Então, na minha opinião, fica muito fácil, né? O Grêmio, assim, se adaptar rápido nas competições com um técnico igual o Renato Gaúcho, né? Que sabe trabalhar o elenco. Não adianta, muita gente critica o Renato Gaúcho, mas ele é um cara que entende muito de futebol, sim. Ele não pode ser aquele cara estudioso igual os outros, aí, um Abel e tal, mas ele é um cara que entende sim de futebol, né? Não é à toa que ele também conseguiu chegar numa final de Libertadores com o Flamengo. Então tem que respeitar muito o Renato Gaúcho, porque ele entende muito de
futebol.